Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Hoje vai ser o primeiro vídeo aqui no canal, né, que eu vou mostrar mangazinhos, né, aquisições minhas que chegaram, né, chegaram 2 mangazinhos da assinatura que eu faço com a editora Panini, né, e eu assino alguns mangás da editora e né, chegaram 2 deles, né, o 4º volume de Billy Bat e o 4º volume de 20th Century Boys, e vou mostrar um pouquinho das 2 edições, né, enquanto eu vou comentando sobre elas, né. Esse é o tipo de vídeo que eu vou fazer, né, que vai ter assim menos edição, vai ter eu falando assim mais continuadamente, né, que é uma desgraça, porque eu falo muito pausado, eu não consigo ter uma linha de raciocínio que eu fico falando assim por muito tempo, sem errar, né, por isso que sempre tem um monte de corte nos vídeos que eu faço. Ai, que burro, dá 0 pra ele! Mas assim, eu vou tentar, né, como eu falei, chegou o 4º volume de 20th Century Boys. Para você que não sabe, né, esse mangá aqui é responsável basicamente pelo nome do canal, né, Amigo, se refere assim, diretamente ao vilão, né, o antagonista master de 20th Century Boys, né, uma obra que assim eu li a primeira vez com a primeira publicação da Panini lá em 2012. Na verdade eu li 20th Century Boys a primeira vez online, né, um amigo meu tinha me indicado. Eu li online, aí a Panini lançou, eu já adorei online, então resolvi comprar aquela primeira edição, né? Pô, fiquei maluco quando a Panini lançou, porque na época era tido como um mangá impossível de ser lançado no Brasil, assim, por muita gente, e ele acabou sendo lançado ainda bem, né? E ainda bem agora, também a Panini tá tendo, né, fazendo essa republicação aqui nesse formato primoroso, né, de 20th Century Boys. É com certeza uma das obras que mais marcaram assim a minha vida, mesmo com o final, que eu sei que é um pouco controverso. A segunda vez que eu li, ou melhor, a terceira vez que eu li, eu gostei um pouco mais do final do que as 2 vezes anteriores, e eu quero reler esse mangá de novo depois que a Panini encerrar a publicação, e eu tenho a impressão de que quando eu releio, acho que eu vou gostar talvez ainda um pouco mais. Mas ainda assim eu admito que é um finalzinho que é difícil de gostar. Eu acho que tem algumas pataquadas, algumas coisas que o Naoki Urasawa coloca na narrativa que eu não gosto muito. Ainda assim é um mangá que marcou assim demais a minha vida. E o outro mangá que chegou pra mim foi o mangazinho de Billy Bat, né? Também do Naoki Urasawa, também outra assinatura que eu tô fazendo da Panini. Esqueci de comentar, né? Mas 20th Century Boys vai ser completo em 11 volumes, essa edição 2 em 1 da editora Panini. E Billy Bat também vai ser concluído em 10 volumes, também uma ediçãozinha 2 em 1. Eu acho engraçado que o mangá de Billy Bat, ele é assim ridiculamente caro, sabe? Eu fiz a assinatura dos dois, peguei desconto de 30% na assinatura da Panini. Eu não vou falar muito da assinatura da Panini nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo específico, só falando da minha experiência com a assinatura da Panini, falando os prós e contras dela, né, e se eu acho que vale a pena você assinar ou não. Então hoje eu só vou comentar bem superficialmente sobre a assinatura desses dois e do formato desses 2 mangás, né. Eu até vou tentar colocar enquanto estou falando um vídeo, né, mostrando meio que comparando as 2 edições, porque as 2 edições são basicamente do mesmo autor, né, é do Naoki Urasawa, né, praticamente do mesmo autor, né, porra, é do mesmo autor que é o Naoki Urasawa, mas as 2 edições, elas são, como é que posso dizer, apesar do formato gráfico, né, do projeto gráfico ser parecido, ainda assim tem muitas coisas diferentes, que nem 20th Century Boys é um pouco maior a edição, Billy Bat é um pouquinho menor, os 2 são formato 2 em 1, os 2 têm sobrecapa, ok, mas Billy Bat, o valor de capa é tipo uns 90 e poucos reais, sabe, tipo 95, e 20th Century Boys, a primeira edição saiu a quase 69 reais, ou 69 e pouquinho, alguma coisa assim, e a partir da segunda edição aumentou o valor para 70 e pouco, 74, né, 20 e poucos reais mais barata do que Billy Bat, que também é uma edição 2 em 1, também tem sobrecapa e que o tamanho é menor. Então eu queria que a Panini algum dia viesse se explicar para o público do porquê Billy Bat é
tão mais cara assim que 20th Century Boys. Eu acho que as editoras elas têm que ter uma relação mais próxima com o público, sabe? Eu sei que no caso da Panini é um pouco mais difícil porque ela é uma multinacional, ela é uma empresa gigantesca, tudo bem, mas ainda assim eu acho que deviam designar alguns funcionários para fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que é difícil você ficar falando de número de venda de algumas edições, algumas editoras japonesas nem gostam que fique fazendo isso, mas ainda assim, esse tipo de coisa, como o preço de capa de Billy Bat ser tão gritantemente maior do que 20th Century Boys, é uma coisa que incomoda. E que nem, eu fiz a assinatura do mangá, dos dois, né? Como eu falei, peguei um descontinho de 30% na assinatura, né? Aí olha, se você entrar no site hoje da Panini, você vai ver que a assinatura dos dois deve estar com uns 20% de desconto. Isso se tiver a assinatura dos dois ainda. Eu consegui a assinatura de 30% porque hoje em dia a Panini, ela manda, talvez o marketing da Panini, né? Manda por WhatsApp mensagem para algumas pessoas, eu acho que para algumas pessoas que já compraram no site da Panini, né? Que oferece promoções que não estão no site, sabe? Eu, pelo menos, recebi mensagem da Panini desde o começo do ano oferecendo essas promoções e acabei pegando. Você até consegue um desconto próximo de 30% nas assinaturas da Panini que tem 20% de desconto se você usar cupons, sabe? Tem alguns cupomzinhos de 10% de desconto que, se juntado com os 20% já do produto, acaba não chega a 30%, porque ele tira 10% do valor que já está tirado 20%, espero que tenha dado para entender, né? Então chega a uns 28, 27% de desconto, né? No caso, como a Panini, como eu falei, o marketing da Panini, sei lá, mandou mensagem para mim no WhatsApp, eu peguei já o desconto redondinho de 30%. De qualquer forma, né, enquanto eu estou falando aí, né, estou mostrando as edições para vocês, comparando as duas, né, mostrando os tamanhos diferentes, né. De qualquer forma, as duas edições elas são lindas, né, as duas edições têm páginas coloridas, tem um acabamento diferenciado, apesar de eu não concordar com o preço de Billy Bat, e levando em consideração que o preço do papel subiu, acho que no último mês, então muito provavelmente para o começo do ano que vem terá reajuste. Aí eu falei de 20th Century Boys, né, que eu já li a obra, que eu gosto pra caramba dela. Em compensação, Billy Bat eu nunca li, quer dizer, eu li o primeiro volume quando chegou pra mim, e eu vou proferir talvez aqui uma coisa polêmica. Eu acho que Billy Bat vai ser a primeira obra que eu leio do Naoki Urasawa que eu talvez não vá gostar tanto, e isso se deve a um mísero fator, que é viagem no tempo. Eu não gosto muito quando obras usam o trope de viagem no tempo. Eu não tenho como afirmar ainda se isso vai ser muito explorado em Billy Bat, como eu disse, eu só li o primeiro volume, mas eu tenho a impressão que a viagem no tempo vai ser algo importante para a obra. E, olha, de cabeça assim que eu lembro, né, o único mangá que eu li que tem como, assim, uma coisa importante na narrativa a viagem no tempo e que eu achei que foi bom e que eu gostei foi Erased. Acho que foi o único que eu realmente gostei que tem essa temática de viagem no tempo. E quem disse que isso é problema meu? E não é como se eu não tivesse gostado do primeiro volume de Billy Bat, eu gostei. Pior de tudo que eu gostei do primeiro volume de Billy Bat. Mas ainda assim, eu acho que, não sei, eu torço um pouco o nariz para mangás, animes que tem viagem no tempo como, assim, temática principal. Ou que tenha viagem no tempo inserido de alguma forma na sua narrativa e que faça ficar meio que forçado algumas coisas que acontecem ou para solucionar problemas de forma porca. Aí eu lembrei que ultimamente eu também consumi outra obra, né, que tem viagem no tempo. No caso, eu assisti o anime de Steins Gate não faz muito tempo, deve fazer uns 7, 8 meses, mais ou menos, né, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. E eu gostei. Steins Gate é um anime que eu gostei bastante. Tem alguns poréns. Algum dia eu vou gravar um vídeo falando sobre a obra como um todo. Mas em breve deve sair um vídeo meu falando, dando meus pitacos, minhas opiniões talvez um pouco polêmicas sobre o primeiro episódio de Steins Gate e como eu acho que ele talvez não seja um primeiro episódio muito bacana. Mas enfim, eu já estou dispersando um pouquinho, né, nesse fim de vídeo. Realmente era um vídeo só para mostrar um pouco mesmo das duas edições que chegaram, né?
o quarto volume de Billy Bat e o quarto volume de 20th Century Boys. Acabei falando mais do que eu queria, mais do que eu esperava. Era para ser um vídeo mais curto, talvez. Eu falei que seria um vídeo curto? Não lembro agora. É complicado realmente gravar vídeo sem roteiro, porque eu acabo esquecendo as coisas que eu era para falar. Acabo não lembrando as que eu falei. Então acaba sendo uma coisa muito complicada, né? Mas é o tipo de vídeo que às vezes eu vou gravar quando chegar algum mangá novo pra mim. Inclusive, talvez daqui a algumas semanas chegue um mangá que, assim, é um dos que eu mais esperei, assim, nos últimos anos para ser lançado no Brasil, e por muito tempo eu acreditei que nem seria lançado, né? Mas, né, é assunto para outro vídeo. Mas vocês também fazem alguma assinatura pelo site da Panini? E qual é a experiência de vocês com as assinaturas da Panini? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo, né, espero que não um futuro tão distante, né, sobre a minha experiência com a assinatura da Panini, o que eu achei dela, os prós e os contras, né, mas eu quero saber também de vocês, o que vocês estão achando dos mangás que vocês assinam pela editora Panini. Comenta aí se vale a pena, se não vale, o que vocês acham. E não esqueça de dar o seu gostei se você gostou do vídeo, né, se inscrever no canal para ficar de olho nos próximos vídeos aí que eu lanço, né? Eu faço vídeo resenha, faço vídeo de lista, e agora também tô fazendo vídeo, né, comentando os mangazinhos que chegam para mim. Aí só um lembrete para vocês, né? Logo menos, no comecinho de outubro, acho que dias 9 e 10, vai ter evento na Amazon com promoções, né? E eu espero que tenham promoções muito boas pra gente poder gastar bastante, né? Que é uma desgraça, o cartão chora. E também para chegar bastante coisa aqui para mim, para eu poder comentar e conversar com vocês. Muito obrigado, valeu e até logo.